Olá, meus irmãos, meus amigos. Falando do Rio de Janeiro, Braz de Pina. Você que é de Cordovil, Braz de Pina, né? Bom Sucesso, das Tiras de Mediações, né? Você pode vir aqui assistir conosco, será um prazer recebê-los aqui. É uma alegria estar falando com vocês, aí para todo o mundo, para vários lugares do mundo, é uma alegria para a gente estar aqui participando para falar da palavra de Deus com vocês. Meus amados, desculpe aí um tempo que eu estive ausente, nós tivemos aí, infelizmente, uma gripe muito forte, eu e minha esposa, a irmã Elizabeth, né? O pastor também teve, né? Foi acometido pela gripe, um surto que teve de gripe aqui no Rio de Janeiro, né? E está tendo em vários lugares do Brasil, infelizmente. Mas, graças a Deus, Deus vem restabelecido a nossa saúde, vem trazendo-nos a saúde, né, com as suas bênçãos, Senhor. Graças a Deus, estamos voltando aos poucos às nossas atividades, né, e para falar também da palavra de Deus. É uma alegria estar com vocês aqui. Vou fazer uma oração, né, e para que vocês nos acompanhem, tá? Fechem os olhos, abaixem as suas frontes, e nós possamos elevar nossos pensamentos a Deus, né? Ligar nossos pensamentos a Deus. E aí, sim, a gente se comunicar com o coração, com o espírito, com a alma, para que nós possamos, né, falar com Deus, dar culto a Deus. O que é culto? Vamos falar culto. Vamos lá no culto. Vamos lá no culto. Não é a gente receber de Deus, mas vamos falar com Deus e vamos dar culto. Ou seja, nos alegrar, mostrar nossa alegria, nosso amor por Ele, né? Estarmos aqui para servi-lo, tá bom? Então vamos lá falar com Deus através das nossas orações. Querido Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez este dia. Que bom é estar hoje vivo, Senhor, estar em todas as nossas faculdades, Senhor, aqueles que estão ainda passando por algum problema de saúde, Senhor, abençoa, Senhor, potencializa os efeitos dos remédios para que eles possam entrar em todas as células e restabelecer, Senhor, a saúde desse irmão que esteja enfermo, por acaso esteja enfermo. Meu Pai, meu querido e amado Pai, Pai Celestial, em nome de Jesus, dá-nos, o Senhor, a alegria cada vez mais de sempre falar de Ti. É uma alegria falar de Ti para as outras pessoas. Senhor, graças te damos por todas as coisas. Nosso pastor Marcelo Paella estabeleceu sua saúde. A pastora Luciana Guiar também estabeleceu. Minha esposa ainda está no caminho, Senhor, mas está cada vez melhor. Muito obrigado por tudo. Que este culto seja um culto de alegria, um culto de informação, de aprendizado da Tua palavra. Para quem vai trazer a pastora Luciana, pastor Marcelo, Senhor, é o que te peço e agradeço pelas palavras que aqui serão proferidas. Guia o Senhor com o Espírito Santo, é o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Boa tarde, queridos irmãos. Aqui estamos nós novamente, nesse domingo de tarde, aqui muito calor aqui no Rio de Janeiro. E nós, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa semana, pelas bênçãos que nós recebemos, por estarmos melhores cada vez mais, não é? Apesar aí de uma forte gripe que nós passamos, eu, meu esposo, alguns membros aqui da igreja também, mas a gente louva a Deus por tudo, porque nós estamos crescendo de graça em graça, de glória em glória, de luta em luta e vitória em vitória, amém? E a gente está meditando nesses dias, né? Nesses nossos domingos, a gente tem meditado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? E a gente escolheu esse livro particularmente porque ele nos diz, ele nos mostra os fundamentos da igreja, e nós somos a igreja. Eu estava falando no domingo passado que as pessoas falam assim, eu vou à igreja, né? E na verdade a gente não vai à igreja, ou a gente é igreja ou a gente não é igreja. Nós fomos chamados para fora. O que significa eclésia? O que significa igreja? Aqueles que foram chamados para fora de onde? Não para dentro de um lugar, mas
mas para fora de um sistema que domina o mundo, de um sistema materialista apenas de um sistema ateu, de um sistema que é apenas humanista, para um sistema onde nós cremos num Criador, nós cremos num Salvador, mas nós cremos muito além de regras religiosas, nós temos, porque nós temos experiência, nós vivemos aquilo que Deus apresenta para nós. E a gente tem visto como a gente vê, né, aquilo que Deus apresenta para nós. Como a gente pode crer num Deus que a gente não enxerga, que a gente não vê, né? Não vê com os olhos materiais. Nós cremos porque nós vemos o seu operar em nossas vidas. Deus, ele se manifesta. Ele é o Criador, ele se manifestou desde o momento que ele criou o mundo, com a sua palavra. Ele fez tudo a surgir da sua palavra. O universo foi criado pelo seu poder e a sua palavra. Ele sempre se manifestou. E ele continua se manifestando, não é? E como ele está se manifestando nessa tarde, como ele está se manifestando através da igreja, ele se manifestou através de Cristo, quando Cristo veio ao mundo e deixou seus passos registrados aqui, e depois ele deu o poder para se manifestar através da igreja, né? E a igreja somos nós. Amém? Tá bom? E sejam bem-vindos vocês que estão aí. Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos todos que estão aí. Bom, e a gente tem meditado nesse livro de Atos, que a gente sabe que foi escrito pelo Lucas, né, o médico amado, que foi contemporâneo de Cristo, ele acompanhou os discípulos, e depois ele aprendeu, né, ele acompanhou vendo as obras de Pedro, de João, de Paulo, e ele, então, foi usado por Deus por ser um homem culto, um homem letrado, não é? Para registrar os primórdios da igreja, os fundamentos que os apóstolos lançaram, continuando a obra de Cristo, porque Cristo disse, eu irei para o Pai, né? Mas eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador. E depois ele disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e outras maiores. E a quem ele deu esse poder? Com quem ele deixou designada essa função? Com a igreja. Então, os primeiros discípulos, eles foram responsáveis por colocar os fundamentos, as bases. E a gente está aqui vendo no livro de Atos tudo aquilo que eles deixaram registrado, continuando a pregação de Cristo que subiu aos céus, né? E sem impedimento algum. E hoje, nós escrevemos esse livro, né? Assim, figuradamente falando, com as nossas vidas. Nós continuamos os atos, né? Os atos dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que creem em Cristo, né? Figuradamente, nós estamos escrevendo esse livro? Sim, estamos escrevendo com as nossas vidas. A igreja continua escrevendo a história, né? Bom, e a gente falou aqui em Atos, no capítulo 5, eu falei na semana passada de Ananias e Safira, daquele casal que, infelizmente, é um casal que ele teve toda a oportunidade de servir a Deus com interesse de coração, estavam ali, né, diante daquelas maravilhas da igreja, como os primeiros apóstolos, né, quando Pedro e João começaram a pregar, viram as maravilhas, mas eles quiseram enganar, manipular a Deus, e isso não se faz. Quiseram comprar a bênção de Deus não se compra, Deus não está à venda, e nem muito menos, não é? Deus, ele faz trocas com o homem por coisas materiais, e eles quiseram impressionar, quiseram dizer que eram algo que não eram, e quiseram enganar o Espírito Santo, e tiveram a oportunidade de se arrepender, não se arrependeram, infelizmente, não é? A gente tem esse triste relato que Ananias e Safira caíram mortos porque quiseram enganar a Deus, ao Espírito Santo. E depois disso, o que acontece? Né? A gente aqui está agora no capítulo 5, na continuação, quando os apóstolos continuam a fazer muitos milagres, muitos sinais ali. Capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se em comum de acordo, né, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Por que o pórtico de Salomão? Porque era um lugar que era ali, simbolizava uma coisa muito importante para o povo judeu. Era aquela parte ali do templo onde, ainda para os judeus, né, da antiga aliança, tinha uma grande representação. Nós sabemos que Cristo veio e ele disse que ele era o templo, que nós seríamos o templo do Espírito Santo, mas aquele lugar era importante ainda para a cultura judaica, e como eles estavam lançando os fundamentos e mostrando que Cristo cumpriu toda a lei, que ele ressuscitou,
e trazia a graça, eles foram primeiro a quem? Aos judeus, que eram o povo, né? O povo da promessa. E depois aos gentios. Então, eles se reuniam ali para juntar os judeus e pregar a palavra aos judeus. Então, e naquele lugar, né? E em outros lugares também, nas casas, mais tarde, né? Se escondendo até nas catacumbas devido à perseguição, onde a igreja estava, ali Jesus estava presente. Ali era, né? Ali estava Deus ali corroborando as obras e a palavra dos servos dele. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto em homens como mulheres agregados no Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas, colocando sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra se projetasse em alguns deles. Olha que coisa maravilhosa, né? Por estarem totalmente dedicados à pregação da palavra, a servir a Cristo. E Jesus ia com eles, passando. Na verdade, quem estava fazendo milagre não era Pedro, não era João, não eram os outros discípulos, era Cristo através deles. Porque Cristo, ele usa instrumentos. Como ele já não estava mais aqui, materialmente falando, em corpo físico, ele, através do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, ele então, através de nós, né, dos seus discípulos, daqueles que aqui ficaram da igreja, ele continuou operando os seus milagres. E as pessoas, né, aqueles que se deixavam usar, até hoje também, aqueles que se deixam usar por Deus, Deus os usa. É importante a gente entender que a Bíblia fala, Jesus fala, que nós poríamos a mão sobre enfermos, seriam curados, né, que nós expulsaríamos demônios. Não que isso seja o único objetivo nosso da igreja. Bênçãos, né? Deus quer dar, Deus quer abençoar. Porque como é que Deus demonstra o seu amor para conosco? Em primeiro lugar, a maior bênção, que foi dar o seu único filho para morrer na cruz. E depois, com o seu cuidado, porque amor não é só palavras. Amor é cuidado. O maior cuidado foi esse: a salvação, a alma, a eternidade, mandando o seu único filho. E depois, o cuidado de tudo. Ele tem cuidado de nós. Mas para que Deus cuide de nós, é importante que a gente também queira. E aquelas pessoas que iriam, elas iam ao encontro daqueles homens, e ali elas iam buscar o Evangelho de Cristo e eram abençoadas. Da mesma forma, hoje, Deus tem usado instrumentos, pessoas com seriedade, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque a palavra de Deus diz que muitos também curariam em nome de Jesus, fariam prodígios e milagres, como naquele tempo, e a gente vai ver até aqui no livro de Atos, que em nome de Cristo, muita gente ia também fazer milagres, mas apartai-vos, né, de mim, vai dizer Jesus um dia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem as pessoas sinceras, que pregam a palavra de Deus, né, realmente por autenticidade, pelo poder do Espírito Santo, há aqueles que pregam e geram fé, e as pessoas recebem milagres, mas infelizmente eles mesmos estão longe da palavra. A gente também vai ver isso, né? Então nem sempre, porque está acontecendo um milagre, a gente tem que estar sempre muito cuidadoso com isso. Deus faz milagre? Deus fez na minha vida, já fez em vidas que estão aí nessa live agora, fez nas vidas das pessoas que estão aqui, mas, né, a gente tem que entender o seguinte: o milagre, ele também tem que vir acompanhado de responsabilidade. Não é só receber o milagre. Quando você tem fé, a fé é gerada, a palavra de Deus se manifesta. Pode ser sim. Sim, a pessoa pode receber milagre e não estar em comunhão com Deus, ela pode receber o milagre e fazer como aqueles 10 leprosos, né, que somente voltou para agradecer a Deus. Mas aquele que diz a responsabilidade. E pode ser assim, a pessoa pode, né, receber o milagre e voltar. E outros podem receber o milagre e continuar na sua vida comum, na sua vida segundo a sua vontade, na sua vida segundo seus próprios pensamentos, e não ter compromisso com Deus. Mas será que isso é o melhor? Não, o melhor é quando a gente recebe milagre, e que a gente experimenta Deus, e a gente vive Deus, e Deus vive conosco. Porque aí a nossa vida é um constante comprovar de que Ele existe, comprovar de que Ele guia a nossa vida, comprovar de que Ele escreve a nossa história. Então, a gente vê aqui, né, que as pessoas levavam os seus doentes para que eles fizessem, então, oração e eles fossem curados. Bom, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e eram todos curados. E a gente vê aqui, né, que o que isso gerou? O que isso gerou
para os discípulos, naquele momento, para os apóstolos. Claro que gerou uma grande alegria deles verem que Jesus estava cumprindo sua palavra através deles, de que eles estavam sendo usados por Deus, de que o evangelho continuava sendo levado por eles. Mas isso também gerou algo que Jesus já tinha avisado que ia acontecer. Em meu nome sereis perseguidos. Levarão às prisões, vos levarão às prisões. E aí, olhem só o que acontece, né, gente? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja, eles transtornaram-se, perdão. Eles se transtornaram, eles se tomaram de inveja. Havia ali, né, grupos religiosos, doutores da lei, anciãos, que eram responsáveis por guardar a lei de Deus com o povo da antiga aliança, né, o povo de Israel, e também até por legislar naquele povo. E em vez, né, de eles apoiarem aqueles que estavam pregando a palavra, o caminho, eles se levantaram contra aqueles apóstolos. Por quê? Porque eles estavam pregando Cristo e eles não conseguiam entender Cristo como Messias. Porque o que eles esperavam não era um homem que pregasse a paz, não era um homem que pregasse o perdão, mas um homem que viesse e tirasse Israel do domínio romano. E jamais eles poderiam aceitar que o Messias dissesse que era o próprio Filho de Deus. Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiram digerir isso. Eles não conseguiram ver aquele que eles tanto esperavam, que estava sobre ele. Foi profetizado nos profetas do Antigo Testamento. Eles não conseguiram enxergar. Então, eles continuaram a perseguição a Cristo, mesmo depois de ele ter sido morto e ter ressuscitado e subido ao céu, eles continuaram perseguindo a Cristo, perseguindo a igreja. E eles se levantaram enfurecidos. Mas o que os motivava? Será que era só responsabilidade? Não, nós temos que guardar a lei, porque se isso não for realmente Messias, né? Estamos ofendendo ao nosso Criador. Mas não era isso. Não era nem a responsabilidade deles com Deus, com o Criador, com o Deus de Israel. O que deixava realmente, Deus sondava os corações deles e via que não era o amor à lei de Deus, era sim a inveja. Eles tinham inveja. Por quê? Porque aquele povo estava crescendo, porque eles falavam em nome de Deus, porque eles estavam tendo a sua fé ativa e ativada, e coisas aconteciam. E eles se transtornaram, por quê? Porque eles se sentiam autoridade espiritual. Eles se sentiam autoridade, né? Abaixo do céu, eles se achavam autoridade espiritual sobre a terra. Eram aqueles que representavam Deus, mas na verdade não eram. Então, quando veio Jesus mostrando que ele estava com o Pai, que ele era a autoridade espiritual sobre as vidas, eles não queriam perder sua posição de privilégio. Eles não queriam perder sua posição de líderes espirituais. Então, na verdade, o que acontecia ali era soberba. E seus corações se enfureciam a tal ponto de que começaram a perseguir os discípulos, os apóstolos, né? E prenderam mais uma vez aí Pedro e João, foram perseguidos, foram presos, mas como a gente já até tinha visto aqui essa passagem, eles passaram a noite na prisão, mas olha o que Deus faz, o que Deus não faz, e o que Deus faz por aquele que está andando na sua direção e sendo obediente. Eles foram presos pelo nome do Senhor, mas o Senhor enviou um anjo e abriu a porta do cárcere. Olha só, o que eu falei, Deus ele tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com ele. Ele não ia largar aqueles homens que estavam sendo responsáveis com sua palavra, cumprindo aquilo que Cristo ordenou. Então, não ia deixar eles à própria sorte. Se você tem responsabilidade com Deus, ainda que você não faça tudo aquilo que você acha, eu queria fazer tanto, mas Deus, a minha responsabilidade que você demonstra ter com o Criador, com as coisas do Criador, Deus, ele observa, ele considera, ele se responsabiliza contigo também. Eu não sei o que você pode estar passando por amor a Cristo, ou por você tomar a decisão que não era a sua vontade, mas que você viu que era Deus que estava te encaminhando. Mas
saiba que se você tomou uma decisão, porque Deus te motivou a tomar aquela decisão, você orou, você buscou, aquilo ali agrada a Deus, Deus não vai te largar nas consequências que vierem de perseguição. Porque as pessoas serão usadas por inimigo para perseguirem. Isso foi com todo mundo, não é só comigo, não é só com você. Aqui, Jesus já tinha deixado avisado. Eles foram presos, mas olha só, o anjo do Senhor abriu a porta. Não precisou nem eles acionarem ninguém. O Senhor mandou o próprio mensageiro dele, o anjo, abriu a porta do cárcere. E falou, ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, eu estou te libertando e volta para onde você estava e avisa a eles a palavra da vida. Olha como que Deus é maravilhoso, continua. Né? Às vezes a gente se sente meio fraco, a gente se sente meio débil, a gente se sente meio incapaz, a gente vê que tem muita coisa dando errado, aparentemente dando errado para nós, aparentemente, não é? A gente vê que vem muita luta e vem desânimo. Eles também devem ter passado por isso, porque eram humanos. E aí Deus faz algo à altura para animá-los. Deus enviou um anjo. Imagina ver um anjo indo te salvar. Né? E o que acontece? Continua. Ide, vai lá onde vocês estavam e continua falando da palavra da vida. Aí quando eles chegaram lá, porém, os sumos sacerdotes que estavam lá convocaram o sinédrio, né, que era um grupo de anciãos, que eram judeus, né, anciãos, responsáveis ali por cuidar da lei de Deus, por legislar também o povo judaico ali, tanto religiosamente como politicamente. Esse grupo tinha uma autoridade aí, até política, né? E o que acontece, né? Eles convocaram o Senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Eles mandaram buscá-los no cárcere. Buscar o apóstolo Pedro e João. Mas os guardas indo não acharam no cárcere. Olha que maravilha. Aqueles que perseguiam, viam a glória de Deus, esses homens a gente não pode deter. Eles não estão mais lá. O que eles fizeram? Isso também era para que eles vissem que Deus estava com eles, que Deus estava protegendo. Eles chegaram lá, não está mais lá. Não está mais lá. E acharam o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. A forma miraculosa que eles saíram de lá, olha. Mas, abrindo-as, ninguém encontraram lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essa informação, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Às vezes, Deus permite que aconteça coisas na nossa vida que parecem um tamanho assim, negativo, uma coisa negativa, que parece uma coisa assustadora, mas não é para que você seja envergonhado, é para que as pessoas vejam como Deus te livrou disso, de uma coisa que você mesmo não podia se livrar, e que elas possam dizer, olha só, o que aconteceu com ele, com ela? Só pode ter sido Deus que fez isso. E isso acrescenta a fé. É aquilo que eu volto a dizer lá no início, como é que você vai ver Deus se ele não está se materializando mais em Cristo? Você vai ver Deus na sua vida pelas coisas que ele faz. E quanto mais difícil é uma coisa no âmbito humano e material, mais você só pode atribuir aquela coisa que é maravilhosa, que é benéfica, que é do bem, que é miraculosa, a Deus. E aí? Como eles poderiam ter escapado dali? Quando o capitão do templo entrou lá, né? Eles ficaram perplexos. E nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão ensinando no templo ao povo. Que difícil, né? Detê-los. Lhe instruindo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Já começou não, vamos sem violência, porque esses homens aí têm algo especial. Eles conseguiram sair de lá. Vamos sem violência. E trouxeram, e apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo expressamente, expressamente vos ordenamos que não ensinasse esse nome, ou seja, o nome de Jesus. Encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, a consciência pesada de que eles tinham matado a Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens.
Ah, se todos nós colocássemos isso na nossa cabeça. Ah, se as nossas decisões se baseassem nesse dizer. Quando você estiver em dúvida do que fazer, perguntar ao Pai e ver aqui os exemplos dos homens de Deus, principalmente de Cristo, que é a nossa referência, né, maior, e você ver que aquela atitude que você tem que tomar é aquela ali que você está vendo em Cristo, que você está vendo na igreja de Cristo. Olha só, seguir por isso. Se alguém vier com uma outra proposta para você, ou te dizendo que algo vai ser mais vantajoso, ou que vai fazer com que o seu sofrimento venha a ser resolvido mais rapidamente do que esperar em Deus, lembre-se de uma coisa. Olha o que Pedro, diante de ameaças, de prisão, de açoites, de morte, olha o que ele respondeu. Olha o que ele disse. Né? Antes importa obedecer a Deus e para os homens. Neste momento, lembre-se desse dizer de Pedro. Se a gente seguir por esse caminho, o que parece aparente perda não é perda, é ganho. O que você vai estar sofrendo no momento não vai ser sofrimento lá na frente, mas vai ser glória. Você vai estar tomando a atitude certa e você vai colher os frutos dessa atitude certa. Porque o Senhor Jesus falou na sua palavra bem expressamente que jamais alguém vai largar pai ou mãe ou casa aqui nessa geração que não vai receber a sua recompensa, já aqui e lá na eternidade. Jesus deixou bem expresso que uma pessoa que deu um copo de água fria a um pequenino que não vai receber seu galardão, tanto aqui como na eternidade, e 100 vezes mais. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer as coisas por Deus, por interesse e esperando que vai receber de volta. Porque aí sim a gente cai naquele erro lá de Ananias e Safira, lembra? E Deus não aceita isso. Mas tem que partir de um coração puro e entender que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque todos nós vamos encontrar com momentos assim, em que a gente vai ter que decidir. Eu vou tomar essa atitude, que é uma atitude aceitável diante dos homens, da sociedade, agradável para o sistema deste mundo, agradável para a carne, né, nas nossas próprias concepções carnais, ou eu vou tomar essa atitude, que parece contrariar tudo aquilo que seria melhor, né, para a minha própria vontade, mas que é a vontade de Deus. Mas importa obedecer a Deus e aos homens. Ou seja, ele ia continuar pregando, sofresse ou não, perseguição ou não, chicote ou não, porque ele sabia que lá na frente Deus teria algo melhor para ele. Bom, e o que Pedro fez? Ele se calou? Ele se intimidou? Não, ele continuou pregando sobre Cristo. E ali, né, ele simplesmente explanou para aqueles homens que eram anciãos, eles eram, né, muito bem preparados na lei judaica, e ele falou, ele mostrou ali que Cristo era o Messias, e o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós mataste, e ainda jogou na cara dele, mostrou a eles o erro que eles cometeram. Ele não teve medo, foi uma ousadia, né? Falar com aqueles homens, olha, vocês mataram o Messias que vocês tanto esperavam, que Deus enviou. Penduraram no madeiro. Porém, Deus, com sua destra, exaltou o príncipe Salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas olha como Deus ali no mesmo momento também está usando Pedro para dar a oportunidade de arrependimento àqueles homens. Eles tiveram a oportunidade de reconhecer o erro dele. Embora eles tivessem crucificado Cristo, Deus os perdoaria. Deus não requeriria das suas mãos se eles ali se convencessem, não só se convencesse, mas se convertesse e entendesse que Jesus era o Messias e que eles tinham errado e pedisse perdão. Deus sempre dá uma chance. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E isso continua falando, né? E bem, assim, o Espírito de Deus que outorgou aos que lhe obedecem. Apenas um ali teve aqui, ela foi quebrantada aqui pelos relatos, né? Que teve, assim, uma resposta sensata. E esse homem se chama Gamaliel. Você já ouviu falar desse homem? Pois é, Gamaliel, um mestre da lei. Eles, porém, ouvindo o Senhor, enfureciam, queriam matá-lo.
Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, era um homem de respeito, respeitado, mandou retirar os homens com um pouco. Deus usou Gamaliel e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Olha que homem sábio, não é? Ele deixou o Espírito de Deus naquele momento usá-lo, embora ele ainda estivesse ali tentando entender, né? Que Jesus era o Messias, se não era, o que estava acontecendo, o que ele falou. Porque antes desses dias se levantou o Teudas insinuando ser alguma coisa, né? Mais do que dizer que era o Messias, que era o Cristo, como Jesus avisou, que viriam muito dizendo ser o Salvador, o Messias, mas cuidado, né? Muitos viriam dizendo ser o Messias, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Jesus avisou dos falsos profetas, já nessa época se levantaram. Depois desse, levantou-se Judas, do Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, mais um. Também este pereceu, todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, vários falsos profetas continuam se levantando até hoje. Só que eles pereciam, eles se levantavam, diziam ser profeta de Deus, só que eles morriam e acabavam. Mas Cristo não. Cristo está aqui, nós estamos em 2024 e este nome continua dividindo a história. Esse nome continua tendo o poder de curar, de salvar, de transformar vidas. Ele permaneceu. E aqui diz, né? Gamaliel, depois desse, né? Se levantou Judas, né? E também pereceu, também se dispersaram. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho vem, este conselho ou obra vem de Deus, de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha só o homem que foi usado por Deus naquele momento. Sabe, Deus quer usar também na nossa geração pessoas com sabedoria para dar respostas, mas dar respostas segundo o coração de Deus. Você que é uma pessoa da fé, você que é uma pessoa que conhece a palavra, olha que coisa, aquele homem realmente era sábio, ele esperou o momento certo e usou as palavras certas. Muitas vezes nós somos confrontados, mas que nós não sejamos confrontados por causa de más atitudes, coisas que a gente faz errada. E aí as pessoas, você não é cristão, então como é que você está se metendo nesse esquema aí de coisa corrupta? Você não é cristão, então você está caluniando uma pessoa, como é que você está enganando o seu irmão? A gente jamais deve sofrer por essas coisas. Isso são escândalos e a Bíblia fala, e daquele por quem vieram os escândalos, a gente tem que todos os dias tentar evitar. Nós caímos, nós erramos, mas a gente tem que estar se consertando. A gente não tem que dar vazão ao erro. A gente tem que consertar e saber que Cristo é santo e a gente foi chamado para ser santo. A gente erra todo dia? Erra. Mas uma coisa é o erro de percurso, outra coisa é o errar por ter prazer em errar. É a iniquidade. É você querer esconder, né, das pessoas algo, falar em nome de Deus, dizer que é de Deus, mas a vida está lá vivendo a vida conforme, né, o inimigo gosta e não Deus. Isso a gente tem que evitar. Ou a gente fica do lado de Deus, a gente não fica, a gente tem que resolver. Não adianta a gente querer ser uma coisa, não é, por algum interesse, para aparecer de alguma forma, segundo os nossos próprios interesses, e, na verdade, nós não somos aquilo. Isso se chama hipocrisia. Não é dizer que a gente não vai falhar, um momento ou outro a gente falha, mas uma coisa é o erro do percurso, como a gente está dizendo. Eu me arrependo, eu faço como Paulo, miserável homem que sou, equivocado do corpo dessa lei, me arrependo e luta contra a carne, mas está ali tentando agradar a Deus e se levantando. Outra coisa é a gente dizer e apontar os erros de todo mundo e a gente falar de Deus, mas a nossa vida está bem distante daquilo que Deus quer e a gente não está nem aí para querer que ela esteja perto. A gente quer dizer que é alguma coisa. Eu sou de Deus, mas eu não tenho problema se eu estou fornicando, ou se eu estou enganando, ou se eu estou roubando, ou se eu estou levando vantagem em alguma coisa que não deveria. Isso não é dessa forma que Deus nunca vai aceitar. Não adianta. Então, e o que acontece, né? Aquele homem foi usado por Deus naquele momento. Mesmo ele sendo um homem que não era da fé,
do caminho ainda de Cristo. Ao contrário, ele estava ali no Sinédrio, ele era o mestre da lei. Ele estava junto com aqueles que não criam que Jesus era o Messias. Mas olha que ele se deixou levar por um conselho pela sabedoria do Espírito Santo. Ele deixou ser usado por Deus. Se isso aí é de Deus, vai continuar. E se não é, vai perecer com quantos homens, gente. Para que vocês têm que estar perseguindo? Deixa eles. Não nascemos mão desses homens. E ele foi usado por Deus. Quanto mais você e eu, né? Quanto mais Deus quer nos usar, mas no momento certo. Ele esperou o momento certo. Ele esperou que tudo fosse falado, ele abriu a boca na hora certa e falou as palavras exatas. É assim que Deus quer fazer. Às vezes não é pelo muito falar, irmãos, que nós vamos convencer pessoas, nem converter pessoas, porque não somos nós que convertemos. É o Espírito. Mas não é pelo muito falar que nós vamos ser usados pelo Espírito para que essas pessoas se convertam. E sim, por falar o certo, a palavra certa dirigida por Deus, na hora certa. E foi o que aconteceu com Gamaliel. Naquele momento, eles deram ouvido e deixaram de lado, então, a perseguição. Só naquele momento, para deixar. Né? E agora eu digo, dai de mão esses homens. Né? Se não for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai perecer. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus e soltaram. A gente reclama tanto que a gente é cristão e as pessoas às vezes discordam da gente, ou a gente às vezes é discriminado por a gente ter certas atitudes, né? E fica excluído porque, você é quadrado, você sei lá, você é antiquado. Mas isso é um mínimo, olha só, eles foram açoitados. Quem hoje estaria disposto a ser açoitado em praça pública pelo nome de Jesus? Aqueles homens, né? Aquele mesmo Pedro que foi medroso lá atrás, que ele negou a Jesus quando a coisa estava muito... aquela perseguição estava acirrada e pegaram Jesus e levaram para ser preso e depois ser crucificado. Ele estava junto quando os soldados, né, e outras pessoas, né, algumas pessoas que estavam ao redor falaram, você não estava com esse homem, não? Com esse profeta e com esse Jesus que foi preso? Não, eu não conheço. Aquele mesmo homem que andou com Cristo e que o negou. No momento de perseguição, ele teve medo, ele não sabia o que ia acontecer. Agora ele está até mesmo sendo açoitado e não se importa mais de ser morto pelo nome de Cristo. Olha o que a experiência trouxe a Pedro, a maturidade que a experiência, né, com Deus o levou, deixou de ser o medroso, deixou de ser aquele que ficava atemorizado, confundido com o cristão, a ser aquele que estava preparado para pregar em qualquer lugar, mesmo que fosse açoitado, chicotado, morto. Que maravilha! Não é? Maravilha, a gente fala assim, mas ninguém gostaria de ser açoitado em praça pública. Eu não gostaria. A gente passa por coisinhas tão pequenas e a gente já fica, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa perseguição. Que diríamos nós se fôssemos levados a sermos açoitados? Né? Terminando aqui esse estudo no capítulo 5, os judeus que Jesus era o Messias esperado, e de casa em casa. Né? Porque era isso, a igreja se reunia de casa em casa, até chegar os gentios também. A gente vai ver quem vai ser essa pessoa que vai levar o evangelho para os gentios, aqueles que são de outras nações, e que Deus prometeu que o Messias não seria só para Israel, mas que todas as nações seriam salvas por ele, né? A gente vai ver aqui que em Atos, a gente vai ver que uma pessoa vai ser levantada, né, também para levar o evangelho àqueles que somos nós, que não éramos do povo da promessa, mas que somos criaturas, somos amados de Deus. Ele nos criou para nos salvar. Então, na semana que vem, nós vamos continuar meditando aqui no capítulo 6, que vai falar um pouquinho sobre a instituição de diáconos na igreja, né? Porque o que acontece? A igreja estava se organizando muito bem ali naquele início. O que é igreja? A igreja é ser unânime. Quando a gente viu lá no capítulo 4, a gente viu sobre isso, que todos eram unânimes, um só pensamento, um queria o bem do outro, um se preocupava com o outro. Isto é ser igreja, né? Não é só se reunir, bater palma, né? Não é só se reunir e falar coisas, mas é estar unido num só propósito. Por isso que aqui a gente tem o nome de Unicristo. Quando Deus colocou esse nome no coração do meu esposo, foi baseando-se nisso aqui, que eles sejam um, como nós somos um. E que a igreja primitiva seguia
com bastante propriedade. Eles estavam unânimes, né? Como se eles queriam ser como um só. Claro que depois a distância, né, geográfica acabou, não deixando que as coisas acontecessem com toda aquela logística do início. Mas ainda este propósito não pode fugir do povo de Deus de ser um, como Cristo é um, né? Usando todos os recursos que nós tenhamos à mão. Então, o que acontece, né, nesse início aí, a gente vai ver na semana que vem como a igreja começa a se organizar para impactar o mundo daquela época. O que Deus começa a fazer, né, e também como também os desafios vêm. E como vem, e Deus também honra aqueles que não fogem do desafio e continuam a seguir o seu propósito. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui, a Miriam, né, que está aqui a tia Célia, que prazer, o esposo também da tia Célia, que está aqui nessa live. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né, que são nossos amados. Também tem mais gente aqui, deixa aí o seu... Muita gente. Eu agradeço a Deus e a gente vai continuar aprendendo aqui nos Atos dos Apóstolos, né, como a gente... continuar dando os nossos passinhos como igreja, nesses últimos tempos, buscando lá atrás, né, lá naqueles primórdios, o que Deus quer fazer agora nesses últimos tempos, né? A igreja que Cristo fundou, a igreja primitiva, que nós tenhamos sempre em mente e andar conforme os parâmetros de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Jesus te abençoe. Semana que vem a gente continua esse estudo sobre Atos dos Apóstolos e a gente vai continuar aqui vamos chamar o pastor Ricardo para dar continuação a nossa reunião. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor te dê uma semana de bênçãos, que o Senhor possa te curar, te restaurar. Se alguém aqui doente, que entrou nessa live sentindo mal, ora, Senhor, porque hoje, semana passada, meu esposo estava sem voz, olha só, ele já está aqui, graças a Deus, já está restaurado. Deus vai te dar sabedoria para você cuidar da sua saúde, e aquilo que você não pode fazer, o Espírito de Deus entra e faz. Seja nessa causa aí, que você está esperando uma resposta, coloca na mão do Senhor e sempre lembre, mas importa obedecer a Deus que aos homens. Deus vai fazer com que você colha os frutos daquilo que você tem plantado de acordo com a direção dele. Pode ter certeza disso. Ele não desamparou jamais nenhum servo seu. E não vai ser você que ele vai desamparar. Mas é preciso continuar a fazer aquilo que ele quer. Continuar olhando para Cristo, que é o nosso alvo. Amém? Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada aí para você. Vou receber aqui, então, o pastor Ricardo novamente, né?